Fala pessoal do B Canadá, estamos aqui para mais um episódio, nosso episódio de número 11. Já estamos aí com vários episódios na lista aí, eu sou o Biga. Eu sou o Truca. Eu sou o Mendigo. E é isso aí, vamos começar hoje aqui falando, como sempre a gente fala, da temperatura local aqui em Calgary, como é que tá hoje aí, tá fazendo frio pra caramba, né? Nesse momento, menos 17. E o feels like. E a sensação de menos 22. Olha aí, pô. Menos 22, galera. Menos 17. Hoje tá frio e deu uma esfriada, né? O tempo caramba. deu uma melhorada, mas foi rápido, eu vi que essa né? semana, para o mês de março, tá, né, Abaixo do que o normal, né? O mês de março é o mês que mais neva aqui em Calgary. Estatisticamente falando. Eu achei que era em fevereiro. Eu acho que frio é janeiro e fevereiro, eu acho. Mas deu um Chinook que veio aí, mas passou batido. Foi muito rápido. Foi um dia só. Não, acho que no final de semana, acho que foi no domingo, eu fui até no Costco aqui próximo de casa e tava muito agradável. E também na segunda-feira eu fui... Segunda-feira passada? Não, passada não. Passada. Eu fui também dar uma andada na hora do almoço. Foi no meio da semana, não lembro. O cara fica em casa muito tempo, o cara começa a se perder nos dias. Mas eu fui dar uma andada na hora do almoço e tava bem agradável também. Sexta tava 8, fez 4 graus? Não, eu fui com a minha cunhada que tá aqui visitando, ela foi toda empacotada, ela tirou o casaco no meio da andada, que ela disse, tô suando aqui. Então, e eu também, geralmente quando eu vou, fico suado também. Positivo, eu limpei a neve, vai ficar positivo, começou a derreter. Derreteu. O bom é que hoje tava bastante sol, né? Quando dá um sol assim, ajuda bastante. Dá uma boa ajudada. Teve uns dias aí que tava neblina pura e frio pra caramba. Teve um dia, eu coloquei até lá um vídeo que tava horrível pra dirigir no Instagram da gente. Foi um dia que eu fui, acho que foi na segunda-feira passada, terça, um dia, se eu fui tava indo lá pro trabalho. E você não conseguia ver o carro da frente praticamente. É foda quando fica assim. Porque tava meio que com fumaça, meio fog, com neve. E a neve meio que com muito vento. Aí o vento levanta a neve, né, do asfalto ali do lado assim, vai subindo. Tava a visibilidade horrível. Teve horas que eu não vi o carro da frente. Era rezar pra ninguém parar. Que se alguém para... liso, né? Você sente o carro balançando assim. Até por conta do vento, né? Mas o carro devia ser banido. Devia ser proibido. Eu acho mesmo. Todo mundo a pé, Todo mundo de bike, pô. Menos... Isso é pra caralho. Transporte público, trem, menos bike. 20 graus. Como uma sociedade civilizada, evoluída, entendeu? Não é? Não. Todo mundo no seu carro. Tá, pneu de neve. Pá. Vote mendigão. É isso aí. 2023. Comunismo no Canadá. Proposta comunista. Mas é isso. Aproveitando... Puxou o Covid. Olha o Covid. Olha o Covid aí. Já dando aqui um spoiler do nosso episódio. Nosso tema, cancelar, todo mundo experiência empírica, hein, galera? Aqui, ó. Mas aproveitando... Aula prática hoje. Aproveitar para pedir o like aí, como sempre. Dê um like, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Segue a gente aí nas nossas redes também. A gente tem o nosso Instagram, que tá aí na tela. Lá a gente tá sempre colocando foto, pedindo interação, pedindo para vocês comentarem. A gente fala lá qual vai ser o tema do episódio também. E por falar em episódio, o tema de hoje vai ser como a gente sobreviveu à pandemia aqui. No Canadá. Como é que foi a nossa experiência. Né? A gente tá aqui, né? Sobrevivemos, cara, eu lembro do comecinho ali do Covid. Eu não sei se vocês tinham essa percepção, mas começou a chegar as notícias... Foi ali... Começo de fevereiro. Não, foi antes, foi ali em novembro. Dezembro. Novembro começou as primeiras notícias da China. É isso que eu queria perguntar. 2019, não é isso? Acho que 2019. Covid-19, na China. Porque chegou aqui mesmo, eu acho que foi fevereiro, março de 2020, não foi isso? Foi em março, mais ou menos, É porque eu lembro assim, quando começou mesmo ali, em novembro, começou as primeiras notícias lá da China, só que era aquela coisa bem distante. E eu particularmente não botava fé que ia chegar aqui, que ia virar uma pandemia, né? Mas começaram lá, tem uma doença na China, começou uns vídeos na internet, o pessoal caindo no chão. Não, pô, mas isso aí já foi janeiro que começou com isso aí. Não, isso aí foi novembro, dezembro. Não me lembro, não. Novembro, não, cara, foi tipo janeiro, porque parou aqui em março. Foi janeiro começou a chegar os primeiros casos ali no Brasil... Mas as notícias... No Brasil, acho que foi primeiro que aqui, né? Que chegou ou no Canadá chegou primeiro?
Não, acho que chegou... Ah, não, aqui chegou primeiro do que o Brasil. Eu não lembro exatamente, Até eu sei que teve, mas era... o influxo de asiático aqui é muito grande, né? Então, mas quando chegava também, tanto aqui como lá no Brasil, eu lembro, era muito pouco, era tipo, teve um caso em Manaus, teve um caso em Toronto, aí era um caso só, né? E aí ficava aquela coisa, pô, será que vai espalhar pra cá, não vai? Eu lembro da gente reunido, conversando, e aí a galera, isso aí, daqui a uma semana acabou, não sei o quê, não vai dar em nada, porque nunca dá em nada. Quando começou, não sei se vocês lembram, mas antes de passar pra qualquer outro lugar, eles estavam fechando as cidades lá na China, eu né? lembro disso aí. É lockdown da cidade e a gente ficava aqui com... rapaz, como é que o pessoal fechou uma cidade toda? A Itália Eu me também, lembro né? assim, A bicho, Itália pegou bastante no Itália começo. Mas pegou, foi depois, pô. Aquele na Itália foi em abril já, quando pegou mesmo. Eu tô dizendo quando pegou valendo lá, né? Mas eu me lembro da gente conversando, eu dizia... Isso, a gente bicho, conversava... construindo um hospital, pô, na China. Em 3 dias o cara construindo um hospital pra 1.000 pessoas porque tá faltando lugar. Que deve ser séria a parada, né? Tem que se ligar. Pois é, mas eu nunca imaginei que ia chegar aqui do jeito que chegou, assim, no mundo todo, na verdade, Eu me lembro né? que nos Estados Unidos chegou primeiro do que aqui, e isso foi uma razão que fez até a gente desconfiar, eu e Carol, porque a gente tava em 2020, né, janeiro de 2020, a gente tava em férias em Miami. E lá, Carol e Pietro tiveram sintomas, né, muito similares da Covid, só que ninguém sabia naquela época qual tipo de sintoma realmente que dava. Então ela acha que naquela época a gente já pegou lá, que era meados de janeiro. Vocês trouxeram pro Canadá, então. Trouxemos pro Canadá. Já experiente. Aí, presente aí pra galera. O Truca já pode pedir, provavelmente, música no Fantástico. Ele já pegou mais de 3 vezes. Aí ela acha que teve nessa época, né? Mas não tinha teste, não dava não pra tinha saber, nada pra saber. Eu lembro no começo, eu lembro muito quem tava muito preocupado, e ninguém do nosso grupo, assim, de amigos era preocupado, mas um amigo nosso, o Bob Nelson, inclusive Bob Nelson que assiste a gente aí, um abraço pra ele, tá sempre mandando aí mensagem. Eu lembro do Bob Nelson mandar lá no grupo, preocupado, porque ele também acompanha muito o negócio de mercado financeiro, ele trabalhava com isso, né, então ele acompanhava muita notícia, e eu lembro... claramente ele super preocupado. Eles, cara, o negócio é sério, estão fechando lá cidades de não sei quantos milhões de pessoas e o negócio é sério. Mas ele tava aqui na época ou tava no Brasil? Não, tava no Brasil. E a gente conversando pelo Zap. Porque eu não falava no grupo, porque a galera do grupo é meio... isso é história, pai e tal. Mas lá em casa, pergunta pra Raquel. Só falava nisso, porque eu via nas notícias e eu dizia, cara, esse bicho vai pegar quando esse negócio chegar aqui. E não tem pra onde correr, a galera tá agindo como se nada tivesse acontecendo, tá todo mundo de boa. Eu mesmo no começo não acreditei, não dei muito crédito não, realmente. Eu achei que ia ser uma coisa, né, ia ser porrada aquilo ali. meio que criado. Mas é porque ali. também no começo, mendigo, não tinha muita informação, né? As Era informações que vago, chegavam aqui era muito vago. E vinha da China, tudo da China. Qual o crédito, né, que a gente pode dar à China, as informações que tinha que os caras estavam vendo que era sério, né? Você conseguia sentir que era sério. E eles estavam fechando cidade. Aí você vai julgar, meu irmão, o cara tá fechando a cidade. Aí eu acho que foi quando o pessoal começou a levar um pouco mais a sério. Aí eles primeiro proibiram o voo da China. Mas a questão é que... Podia entrar, né? Voo da China aqui. Isso aí foi geral, né? Eu acho que na Europa... Eu lembro que, aí depois aqui também. Foi fechando gradualmente, todo mundo foi... Trump não queria fechar. Mas a gente não tinha muita informação vindo de lá sobre a doença em si. Era sintoma, o que a doença provocava, tudo... Tanto que tinha muito, tô dizendo, eu lembro de vídeos, o pessoal espalhava pelo Zap também, pessoas caindo na rua, assim, andando, normalmente, daqui a pouco, bum, cai duro. Você nunca sabe se é verdade, se não Pois é, isso que eu tô dizendo. Então ficava aquele coisa de você não sabia o que era verdade, o que não era. Era muito complicado ali no começo. Eu liguei meu instinto de sobrevivência, eu disse que eu já tava meio ruim, minha empresa tava meio lenta, o mercado tava meio parado, tava assim, um clima meio ruim. Eu tava meio procurando emprego já, eu queria arrumar um emprego, um site, e ficar na minha empresa, me desligar um pouco da empresa, porque eu precisava fazer dinheiro e pagar as contas e tal. E eu tava fazendo entrevista, durante a época do Covid, em fevereiro, eu tava fazendo entrevista com a empresa para começar o trabalho, e eu me lembro que eu fiquei acelerando o processo, meio que enchendo o saco do cara para começar, porque eu sabia que quando entrasse o Covid, ia ter lockdown aqui, e era inevitável, a galera negando, a galera dizia, não vai ter não, a Raquel, minha esposa, fica, não vai, eles vão continuar funcionando, não vai fechar restaurante? Não sei o que e tal. E eu disse, não, eu quero esse emprego, cara. Eu assinei o contrato na sexta-feira, na terça-feira, lockdown na Calgary aqui. Isso foi a verdade é que no começo era tudo muito achismo, né? Não
tinha como saber. Não era, velho. Tinha A informação. magnitude, não tinha sintoma certo, ninguém sabia Também ainda. porque não nunca, tinha teste, nunca tinha não tido uma pandemia assim Mas tinha recente, informação né? pra caramba. Tinha estatística, tinha médico mostrando, tinha médico já dizendo qual era o resultado, tinha gente que tava na China estudando e dizendo o que é que tava acontecendo lá, tinha reportagem da gente daqui lá na China, tinha os governos se preparando, você conseguia perceber os caras preparando a sua população gradualmente para ir fechando e o povo ia aceitando. Era claro, velho, é porque vocês não estavam prestando atenção, mas a notícia estava lá, porque eu vinha falando, tem lá a minha esposa de prova, desde janeiro eu já estava direto falando, só falava nisso, porque eu via que era uma coisa séria, entendeu? Eu não tinha essa percepção, não. E eu tava acompanhando também notícia. Eu lembro que essa época, assim como você, eu também... não foi a mesma circunstância, mas eu comecei um emprego novo em janeiro de 2020. E eu lembro que uma das coisas que eu comecei a fazer, porque, enfim, era a minha primeira experiência, que era como contractor, eu tinha que abrir minha empresa, então tinha algumas coisas que eu comecei comprei um Google, tipo um negócio desse do Google, um Google Home desse que você interage e tudo, eu comecei a botar algumas interações com eles, automações, e eu lembro exatamente que eu chegava aqui de manhã, acordava, e aí eu tinha que fazer comida de Benjamin, arrumar ele, não sei o que, tudo. Enquanto eu tava fazendo tudo isso, eu botei uma automação que ele me dava quais eram as coisas que eu tinha pra fazer no dia, minhas tarefas, já dizia o meu coisa daqui pro trabalho, né, o caminho, qual era o melhor caminho para fazer, quanto tempo ia ser, temperatura do dia, não sei o que. E depois disso começava a tocar as notícias do dia. As notícias mais importantes tocava. E aí, todo dia de manhã eu escutava. Eu escutava todas essas notícias que estavam vindo de lá. Mas eu não acreditava também. Talvez negação. Mas eu não achava que ia chegar aqui tão sério como chegou. E que ia fechar aí tão rápido. Porque isso aí, como você falou, janeiro. Em março eu comecei lá a trabalhar no final de janeiro, começo de fevereiro. E em março a gente foi pedido para ir para casa. Eu comecei a trabalhar no dia 17 de março. Foi o meu primeiro dia na empresa. Foi o primeiro dia que eles estavam trabalhando remoto. Todo mundo tinha fechado o escritório total. E eu fui lá na semana antes para pegar uns equipamentos e tudo fechado. Eu fui na semana depois. A Raquel foi a mesma coisa, fechou nesse mesmo dia. O restaurante que ela trabalhava, e Gabi foi na quinta-feira anterior. E elas tudo dizendo, não vai, disse assim, Gabi, segunda-feira dizendo pra ela, se eles não fecharem daqui pra quinta-feira, eu aposto você, aposto que vai fechar. Foi só conta, fechou, porque não tinha pra onde correr mais, tava no jeito que não tinha mais o que fazer, né? Eu me lembro que era pesado. Mas ao mesmo tempo, aqui, na época que fechou, pra ser bem sincero, não tava ainda ruim. Mas foi lockdown total para evitar ficar ruim. Exatamente, porque comparado aos Estados Unidos, até o próprio Brasil, o número de casos aqui era muito pequeno e era uma questão ali que eu não sei se vocês lembram, que no começo... Não podia nem sair de casa. E aí você... Andar com cachorro, não podia. Era muita incerteza com relação ao próprio vírus, né? Eu lembro que o pessoal dizia, você vai ao supermercado, você vai pegar o vírus, esse vírus é super contagioso... você vai chegar lá e é batata. Se você for, você pega. Vai ter que ir entrar, sair, lavar. Eu lembro que, não sei se vocês tinham esse cuidado, essa precaução que muita gente teve. Eu lembro no começo, você, por exemplo, ir pro supermercado, você ia em máscara, né? Obviamente. Você pedia pra trocar de roupa, né? Chegar em casa, tira a roupa toda e... fazer isso aí, mas no supermercado tinha gente que você voltava... Não só do supermercado, mas de qualquer lugar. Sai da rua, né? Muita gente fazia, eu comecei a fazer por um tempo, era de você, onde você tocasse do carro, você limpar. Então o volante, o rádio, a maçaneta, você saía do carro, pegava um lenço desse de Lysol, de alguma coisa que limpa, e saía limpando tudo que você tocou, porque é super contagioso. É que eu fiz isso algumas vezes, aí depois disse que isso é uma frescura, eu não vou fazer. Porque, de novo, a história, porque o que acontece, a galera vê, aí... Existe o Covid, já vem 2 meses, tem um monte de informação, só que o pessoal prefere acreditar. Aí quando a galera resolve acreditar também, agora vamos ser bem doidão, vamos acreditar em tudo que é de maluquice. Então vai pegar agora no ar, e tu vai encostar no carro, e aí vira uma... Mas isso tu lembra da fila que tinha no Costco pra comprar papel higiênico? Que não tinha papel higiênico. Menos 20, a galera fazendo uma fila de 2 horas. Eu me lembro mandando pelo grupo, né, foto, eu fui num supermercado, teve uma notícia que saiu na TV que ia faltar comida.
E na época eu tava até mudando de emprego também, tava em casa. E aí eu fui pro supermercado, eu lembro. Superstore e comecei a mandar pra galera. Meu irmão, olha isso aqui, velho. Mas não é faltar As comida, prateleiras né? de... Não, mas Alguns começava a itens falar, ia faltar, ficar mais exato. difícil, mas demorar mais pra chegar. Por que faltou? Porque a galera pegou e foi todo Comprou mundo tudo comprar e de uma vez. estocar, velho. E aqui Com muito certeza. papel higiênico, né? Que até Acabou, hoje faltou papel eu não higiênico. entendi muito bem isso. Pois é. Faltou Irmão, a papel crise, o higiênico. mundo tá Mas se não foi acabando. só aqui não, faltou Não, em vários em lugares. vários né? O mundo lugares. se acabando, né? eu vou comprar o quê? Papel higiênico, claro. Irmão, limpa no carpete, pô. Não tem... Então não- Esfrega no e água, carpete, tem só água, toma um banho, né? pô. Toma um banho, Vai pô. faltar água, Então, não. o cara não Até consegue porque você pensar. tava dentro de casa, né? Não podia sair aquela Hoje época. tem água da privada, o cara faz um balançado ali e sai. A água nem ia acabar, porra. Aí o pessoal fica também, cara... Mas vocês não tinham esse hábito de lavar as coisas quando chegava do... Lá em casa, Não a lavava, Carol lavava tudo quando chegava. Ela é muito mais preocupada do que eu nesse sentido. No começo, como eu disse, eu não dei muito crédito, vida que segue normal. Mas aí depois veio o lockdown, né? E Carol ficava olhando o número, quantos casos. Eu não queria nem saber, velho, quantos casos, quantos morreu, porque o que é que vai adiantar? Eu tenho que tomar as medidas, né, necessárias de prevenção, mas não ficava 24 horas Não, na sem TV. dói, Carol né? ficava, eu me lembro, ficava. contando, velho, a quantidade de casos em Cal. Meu Deus, subiu hoje 19, amanhã 18, 17. Eu digo, meu irmão, Cara, para com isso, vai ficar maluca. Entendeu? Acompanhando É. todo dia número, o que é que vai mudar pra você isso? Nada, né? Na minha percepção. E aí, ela adotou esse protocolo, né? Que muita gente tava fazendo e toda vez chegava da feira, que eu concordei, eu acho que era uma forma de prevenção, a gente tinha que limpar tudo, velho. Eu usava esse lencinho aí que você falou, né? O Lysol e... Inclusive que acabou, não tinha no passava. supermercado Exato, mais. faltava, Você não encontrava faltava lá. lenço também. Álcool em gel, teve que Era um a saco, empresa de cara. cerveja tava fabricando álcool. Porque não tinha mais no supermercado. Então as empresas que eram cervejaria estavam fabricando álcool em gel. Isso. Os latão de álcool em gel, de álcool normal. Acabou máscara, aquelas que são número lá, né? N95, sei lá, aquela Acabou que foi protege. todas, cara. Você nem contar. Eu tinha pedido da Amazon e era caro pra caramba. Não, e a gente passou a usar de pano, né, no começo, porque não tinha. Pra lavar A e tal. galera fez de pano, porque aí você lavava. Eu olhava, E- trocar notícias na internet dos números, porque pra mim aquilo ali era um indicativo do que estava acontecendo. Porque exatamente para fazer o contrário que a Carol fez. Eu não ficava alarmista com nada. Então, assim, isso está crescendo devagar. A cidade fez lockdown, ainda bem que fizeram lockdown, agora vai diminuir. Então, eu não vi esse risco tão absurdo, porque eu via que era uma coisa que estava sob controle. Quando saísse totalmente do controle aqui, aí que era para ficar com medo. Só que quando saiu do controle aqui, você já tinha mais informação sobre o que acontecia, você sabia que as pessoas estavam tendo mais grave e tal. E aí eu nunca tive muito medo, não, assim, de ficar, tô apavorado, pegar Covid, que vou morrer e tal. Nunca tive isso, não. Assim. Eu também não, até porque também logo, não. assim, quando começou, enfim, ali em março, que teve o lockdown, ainda tava, como eu falei aqui, muito poucos casos, Era né? pouquíssimos, Então tava bem tranquilo e o governo aqui foi sempre muito transparente, pelo menos aqui em Alberta, né? Eu não sei como foi nas outras províncias, mas aqui em Alberta a gente tinha um update diário. Todo dia, né? Fazia. Como tava, né? Todo UTI, dia, eu acho que era 3 da disponibilidade. tarde, ou era 5 da Quantos tarde. entraram, quantos saíram. A doutora, tinha uma doutora lá que era a chefe, a médica-chefe. É Hinshaw, né? Um negócio assim, Doutora né? Hinshaw, nem é mais, parece que botaram ela pra Demitiram fora. ela Todo dia ela tava na TV falando. Entrou o governo agora. Era né, online, radical, não aí era na botaram ela TV pra não, fora. acho que era no Era, site, no site do no governo. YouTube, alguma coisa lembra até da assim. musiquinha que tocavam antes dela entrar. E aí ela dava todas as orientações e dava um report também, tipo um PDF que você podia baixar e tal. E dizia lá quantas pessoas estavam internadas, quantas pessoas morreram, qual era a idade. Então era de 0 a 12, de 12 a 19, de 19... E aí geralmente o pessoal assim que estava morrendo, que estava precisando ir para UTI, normalmente logo no começo ali naquela época era a grande maioria... Idosos, né? ou Terceira idoso, idade. ou alguém, quando não era idoso, quando era alguém mais novo, era tipo, Comorbidade, tinha um ou dois, e aí geralmente tinha As pessoas mais comorbidade. vulneráveis, né? Agora isso não significava que a gente não era pra proteger eles. Mas Com pelo menos dava certeza. assim uma coisa, tipo assim, eu necessariamente vou ficar tão apavorado porque a Exato, probabilidade exatamente. de acontecer comigo é menor. Mas assim, eu tô totalmente a favor do lockdown, porque essa galera precisa ser protegida. Com certeza, Né? Os velhinhos estão morrendo tudo nas lojas,
nos Os lares asilos, né? Nos lares de idosos e tal, o pessoal... Foi o grande problema Cara, aqui, eu acho que foi esse, né? No começo atingiu bastante essas residências de idosos, né? Sempre, quando vinha um monte de casos que você ia ver de onde veio, eu me lembro claramente que vinha... cara, eles são mais frágeis e tal. Mais E suscetíveis. não sai, tá todo mundo ali dentro. É. Era Aí, às vezes, a complicado. própria enfermeira que cuidava trazia, porque trabalhava em outro lugar e tal, né? Tinha muito disso. Aí fecharam as escolas, né? Do mesmo tempo. Fechou tudo ali naquela época, né? E foi o lockdown, foi inclusive de trabalho, né? Como a gente falou, era um lockdown de fechou, deixaram as coisas que são essenciais. Então posto de gasolina, supermercado, era limitado a quantidade de pessoas que entravam ao mesmo farmácia. tempo, né? Tinha que controlava a entrada. do Isso supermercado. era todo 10, estabelecimento, né? 10, dependendo do tamanho, obviamente, né? Mas... Pela área, né? Tinha umas paradas. Eu me lembro que eles ficavam com um marcador na porta, né? Na porta, deixa pra ver quantos podia entrar. Parava. Pô, 40, normalmente eu lembro me que eu lembro. fui O número 40, entrava e cara trocava, tinha. No atacado aqui que a gente faz, né? Supermercado, uma fila gigantesca, porque você tem que esperar sair gente pra poder você entrar, né? Foi muito ali no... Mudou bastante. E no começo foi muito desespero, realmente, como vocês falaram. Muita gente, desinformação, muita fila, faltou remédio, faltou papel higiênico, faltou comida, faltou ovo. Você ia lá nas prateleiras, tava tudo vazia. E o pessoal começa a criar pânico também. Começa... Tipo, o cara vai lá ver que tá sem ovo. Né? Aí o cara tira foto e manda em grupo. Aí o pessoal começa a repassar. E aí, vai acabar e não vai chegar mais. Aí todo mundo... Mas se você vai ver nas notícias, você entende que, cara, calma. A lockdown, os casos vão cair, aí as coisas vão começar a voltar ao normal. Aí vai ter as ondas. O negócio é que se você ficar entrando nessa vibe dessa ansiedade aí, meu amigo, aí você não... É complicado. Você tá comprando papel higiênico, estocando... se trancando no basement, não quer sair mais de casa, é foda. E mudando um pouquinho aí o assunto, vocês lembram quando foi que o governo decidiu fornecer aquele valor, né, que ele dava foi logo por no mês? Começo, Truca. Foi bem no começo. Foi no começo. Foi quando o Trudeau anunciou fica em casa e a gente quando vai ele anunciou pagar... o lockdown geral, ele já anunciou isso aí. Por exemplo, a Raquel trabalha com negócio de... Ela é pastry chef, né? Trabalha na padaria, negócio de bolo, essas coisas tudo, lá no centro. E ele anunciou, eu me lembro que era confuso, ninguém sabia. Então os caras sabiam que se eles fossem seguir fechar, eles estavam lascados. Viver só de entrega não dá, velho. Aí eles pegaram e ficaram naquela... Aí anunciaram, não vamos fechar, nós não vamos fechar, decidimos que não vamos fechar. Isso de manhã, no mesmo dia chegou um e-mail dizendo, vamos fechar, porque não... Eu falei, Raquel, não vai hoje, falta o trabalho hoje, não vai. Eu me lembro, uma coisa assim, eu posso estar enganado, mas assim... Porque vão fechar, não adianta, isso aí não existe. Aí o Trudeau anunciou meio-dia de tarde, eles, ninguém vem amanhã que tá fechado. Aí eu me lembro, cara, da situação sinistra, falando de coisa que a gente saiu de casa, os caras disseram, quem quiser vir pegar comida aqui pode vir. Eu me senti assim no Walking Dead, que tipo, pegou o carro, aí eu fui na empresa que eu tinha acabado de arrumar um emprego para pegar um headset de VR, que era o meu trabalho lá e tal, e os caras me entregou lá, eu cheguei lá, toquei, não tinha nenhum carro na rua, cara, tudo deserto, lá em Kensington. Deserto, eu cheguei, entrei lá, toquei a campainha, não tinha ninguém no prédio, não tinha segurança, não tinha nada. Aí desce ele e a mulher dele com a máscara, dono da empresa, aí tá, não sei o que, tá aqui a caixa. Eu peguei assim a caixa, posso pegar, será que eu vou morrer? Sabe, você pega na caixa, será que a caixa tá contaminada? Cheguei em casa, limpei o bicho todinho. Aí fui pro carro, a gente foi pra padaria que a Raquel trabalhava. Ela entrou lá dentro, mascarada lá, meu irmão, voltou. Que ia estragar as comidas. Tanta comida, velho, tanta comida, porque ia estragar. Eles, cara, a gente não tem como manter, a gente não sabe o que vai acontecer. Os restaurantes no começo era... o que quiser, cara, fruta, pão, verdura, alho pra cá, negócio de alho desse tamanho, se fosse invasão de vampiro, tinha dado certo. Porque no começo o supermercado, quando eles fecharam, era ou delivery ou fechava, né? Não, mas o supermercado nunca fechou 100%. Não, desculpa, restaurante. Restaurante. Não podia ter lá, né? Agora era permitido pick-up, você né? ter pick-up, né? O take-out ou delivery, né? E muita loja também começou a fazer aquele curbside, né? Que você ia, comprava online Mas e acho que pegava... demorou um pouquinho ainda, porque ninguém tava preparado também, né? Demora um tempo. Ajustar. O pessoal vai pra casa... Tempo, né? Lá no restaurante dela. E depois passou assim umas 2 semanas, aí eles, vamos tentar fazer o entrega, né? Aí ficou um grupo menor trabalhando lá só para poder gerar uns produtos. Você comprava, ganhava um almoço, vinha um garfo de vinho, umas coisinhas assim para poder atrair a galera que queria comprar, ajudar o restaurante. Mas acabou também não dando certo porque não valia a pena.
Não tinha essa compensava. demanda toda, né? Até porque o pessoal tinha medo, eu lembro que o pessoal tinha medo de pedir. Porque querendo ou não você pedir, alguém manipulou tua comida, alguém fez a tua comida, aí você tinha muita gente tinha medo de pedir. Eu fiquei um bom tempo aqui sem Cara, pedir. tu ia andar com um cachorro na rua, no parque, todo mundo desviava, passava um longe do outro. Desviava, entendeu? passava Quando eu longe. tava andando, que tinha alguém na frente, assim, eu diminuía o passo pra poder não ficar recebendo a respiração da pessoa. Tapa a respiração quando passa do lado. Mas tinha muito disso. Você aqui, né? É bem comum você ter a garagem nas casas. Então, quando tava vindo assim, geralmente alguém, ou você ou a pessoa entrava na garagem, assim, como é que chama? Né, assim, no recuo da Recua, casa. sobe assim na garagem, o outro passa, aí depois passava. E aí você agradecia pra pessoa. Aqui já tem meio que, né, aquela bolha que é o normal da cultura, né, que ninguém invade o espaço do outro e respeita, e às vezes você nem toca no outro, já pede desculpa. Quando começou o Covid, isso aí triplicou, né? O pessoal com mais cuidado bem ainda. interessante, as ruas tudo deserto. Cara, eu me lembro, eu saindo com a Raquel, eu disse, cara, isso aqui é o fim do mundo, cara. Se parecia mesmo assim, eu juro a você, a sensação era daquela coisa assim, tá, acabou, parecia fim de mundo mesmo, quando você sai na rua. Eu disse, caramba, que sensação estranha. Mas vocês, assim, logo que começou, vocês achavam que ia durar o tanto quanto durou? Não me lembro, cara, como é que eu Porque, gosto tipo, a gente começou o lockdown em março. Eu não criei... Você achava que vai demorar uns 2 anos pra gente voltar? A informação que vinha da mídia era isso aí, que vai demorar pelo menos 1 ano e meio pra fazer a vacina. Enquanto não tiver vacina, não tem como acabar com isso. Mas pode acontecer que ele venha em waves, aí o pessoal dizia que no verão... tudo que a galera disse na notícia, por mais que você ache que é lixo, é CBC, eles acertaram em tudo. Eles disseram que a vacina ia demorar, a vacina foi um pouco mais rápida, mas chegava no verão, diminui, porque a temperatura fica mais, né, confortável, as pessoas não estão mais em ambiente fechado, então diminui a propagação, os casos diminuíam naturalmente, as pessoas podiam sair mais um pouquinho, né? E aí eu segui, eu acreditava, não acreditar, mas assim, eu ia me baseando pelo que eu via na notícia e tentando criar o meu parâmetro ali, né? Eu não tinha muito medo de acontecer comigo, mas tinha um certo receio assim, e era isso, cara. Eu ficava meio puto quando a galera desobedecia as regras, sabe? Tipo, esse meu irmão, pra quê? Ficar fingindo que não existe Covid, se encontrando, fazendo coisa. A Raquel dizia, eu vou, as meninas vão fazer aniversário. Cara, pra quê ir pra isso? Isso é uma outra coisa que aconteceu velho, aqui, né? Que eu acho que não deve ter sido em todo lugar, mas o governo estabeleceu o lockdown e... Determinava o número de pessoas, né? Determinava... Enfim, em termos de trabalho, só podia trabalhar quem fosse essencial, né? No então lugar, quem não né? fosse essencial fisicamente, né? Tinha que obrigatoriamente trabalhar de casa, então as empresas tinham que mandar o funcionário para casa, não tinha opção de eu vou trabalhar e não quero que meus funcionários trabalhem de casa, não, você tinha que trabalhar de casa, era só quem tinha que estar lá mesmo, que era a minha empresa mesmo tem, trabalho na área de energia, tem um pessoal que controla lá, né, fisicamente, tem que estar lá, então esse pessoal tava lá, mas o resto todo mundo de casa. E só que eles também colocaram em termos de lazer, você não podia nem frequentar. No começo não podia ninguém, né? Frequentar a casa de ninguém. Não, no parque você podia, acho que eles nunca. Mas não podia ir de 2. Você não podia sair, tipo, eu e Junto, Raquel, a família caminhar. junto, não podia. Tinha que ser só uma pessoa, 2, ou um grupo de 2 e era separado. Criança, né? Não podia sair assim, eu, Raquel, e se encontrar no canto com a galera, não existia. Não podia. Você não podia ir pra loja, casal também, eu me lembro que só permitia um, né? E não podia ir pra casa de ninguém também, né? No começo era 0. Ninguém podia se encontrar com ninguém. Aí você podia dizer que tal pessoa era de confiança, era tipo assim, parte da minha família, ou então ajuda, aí eles deixavam combinar 2 casas. Tinha um nomezinho. Não, mas eu acho que nem no começo nem disso. isso, foi depois, No começo não podia, eu acho que quem era solteiro, morava só, eu acho que tinha uma... Podia eleger uma pessoa pra podia poder eleger vir, né? pra poder você ter uma ajuda, porque você tá só, né? Se você tivesse... Verdade. Mas depois de um tempo, aí quando foi abrindo, aí eles começaram a abrir. Você só pode se reunir com uma outra família, de uma outra casa. Então você elege uma casa lá e você vai na casa deles, eles vão na sua casa. E aí o pessoal, depois de um tempo, começou a burlar, como você falou, né? Aí, pode vamos 2 famílias em vez de só uma. Porque esse comportamento que eu acho... enfim, a galera pega e fica pânico, vou comprar papel higiênico. Aí essa mesma galera que comprou papel higiênico, estourou papel higiênico, foi pra fila do supermercado, ficou em pânico achando que ia morrer, fazendo lockdown e comprando arma. Aí essa mesma galera depois virou exatamente o oposto, começou a ficar contra, disse, agora eu vou fazer o que eu quero, o Trudeau é errado, é conspiração.
Aí, cara, esse é que é o problema. Eu acho que tem que ser nem o 8, nem o 80, né? Você tem que se informar. Eu acho que, assim, eu não consigo julgar 100% assim o pessoal que burlou regra, porque eu burlei, bem sincero. Todo mundo em algum momento burlou. Todo mundo burlou. Né? Teve uma época que eu ficava meio invocado com esse É. negócio de burlar as regras, não queria fazer. Raquel fez umas vezes e tal. Aí depois teve uma hora que eu disse que realmente agora não tá fazendo tanto sentido. Minha preocupação era sempre aquela: você tá burlando a regra, porque você sabe que a probabilidade de você pessoalmente se lascar é muito pequena. Mas tu pega Covid e passa pro outro, tu vai matar um cara lá que não sabe nem que ele morreu, que foi tu que passou pra com ele. certeza, entendeu? mas aí... Tinha um casal Então- de amigo nosso que os pais moram aqui e são, né, terceira idade ali. E eles ficaram com muito mais cuidado do que Com a gente no certeza, geral, mas porque exatamente. eles tinham contato com os pais, né? Então evitava. Exatamente. A gente, Como como a não gente, tem via de pais regra, não aqui, tem- nem nada, não tem os é um pais. pouco mais fácil, né? É. Agora, eu acho que, assim, é um ponto que vale a pena a gente conversar aqui, e que essa questão de burlar a regra, eu acho que começou a rolar bastante também, porque teve uma hora que... Ninguém aguentava mais. E não é isso, eu acho que você começou a colocar na balança a doença, né, o Covid, e a doença psicológica. Isso. Porque começou a ter muita gente que Muito ter realmente caso de problema, depressão, caso de ansiedade, e muito, você muito. crianças que nasceram nessa época, ou seja, não tinham convívio, não conhecia outras crianças, nunca brincou com Isso ninguém. é verdade. E aí você começa e você não tinha naquela época, como você falou, né, uma previsão de vacina, quando é que a gente vai melhorar, e aí você, eu vou ficar assim, Você tinha que meio que 5 escolher, anos, né? 6 anos, não vou aguentar, vou... E assim, não tava uma situação também tão ruim que tava todo mundo pegando. E aí você começa a burla um pouquinho aqui, burla aí você vai, né? De pouquinho em pouquinho. Eu acho que a gente teve sorte, que quando for uma doença realmente que mata mesmo, já era, velho. Porque com essa maluquice que tá hoje em dia, de o tudo que eu é teoria da li e o que eu conspiração. vi, essa questão de que quando a doença mata muito, o vírus se propaga menos também. Porque como ele mata rápido, foi o caso eu estava lendo sobre o caso do Ebola. O Ebola ele é muito mais transmissível do que o Covid. Mas não é Mas pelo como ele ar. mata muito rápido, você não tem Não a fica pessoa passando não muito tem tempo, condição né? de passar, porque ela morre antes dela conseguir Mas passar. o Ebola transmite Muito mais por letal, contato né? de fluido e tal. Diferente do Covid, que é no ar, né? Pô? Porque quando é no ar, mesmo porque quando é no ar, na hora que pegou, já perdeu o controle, entendeu? Se for um vírus que transmite muito Não, rápido, com certeza. Mata, né? Mas E é eu rápido li mesmo. isso, que Incubação. exatamente essa questão aí surgiu em algum momento. Não lembro se foi na TV, se foi na internet, mas eu lembro de eu ter visto alguém falando, algum especialista falando sobre isso. Que normalmente, às vezes, é mais difícil você controlar essas que não matam tanto. Porque, querendo ou não, a taxa de mortalidade do Covid ele era pequeno, né? Em termos de porcentagem. Então, a gente estava até conversando aqui e às vezes a taxa era de Média de meio a 1%, 1%, mais ou menos, né? A Logicamente verdade é que que... eles não sabiam bem, né? A informação no começo, aí eles foram calculando, a medida foi passando. E Isso. aí hoje em dia tem um quadro bem mais prático. Inclusive o Covid ainda tá aí, matando gente, mas o pessoal tá sob controle hoje em dia, né? Hoje, assim, não existe Covid praticamente aqui, ninguém fala. Mas né? ainda Não, existe. Não, né? isso que eu tô dizendo. Não existe, Não existe o problema em termos de morte. Não, e ninguém tem... A ninguém... sociedade aqui, de forma como decidiu que não era mais um problema. É isso que eu tô dizendo. Ninguém se E a vacina, previne. né? A vacina mudou também muito a realidade, né? Depois que chegou a vacina, mudou no mundo inteiro, não é só aqui também. E o pessoal notou No mundo que inteiro. se você fizer aquele lockdown para sempre, acaba a economia. O pessoal vai começar a ficar perturbado psicologicamente, não tem condições. Então, não existe, não tem. É uma coisa tem que balancear a outra. Infelizmente, não tem o que fazer. A questão que eu falo de acabou é que, assim, pouco se fala, né? As pessoas não tomam mais cuidado e as pessoas nem fazem teste mais. É muito raro alguém fazer teste. O hoje em governo dia. nem dá os testes mais, só faz agora Não num faz, caso não. muito específico. Não Pois tem é. mais. Só se você for e pedir numa farmácia aqueles Eu não testes fazer rápidos, teste nem eu em acho que casa, você cara. Pra consegue. que você saber? Mas aquele teste mesmo Não. que você vai lá, o swap, não Tu tem pegou o mais. Covid, tava no auge do Covid, lockdown. Aí tu vai sair de casa pra fazer um teste tendo a porra do Covid.
Aí eu disse, cara, eu vou ficar em Vai casa. espalhar mais ainda. É, que eu sei que se não for Covid, beleza. Se for Covid, beleza. Qual a diferença? Não vai fazer diferença, não tinha tratamento, não tinha nada. Eu vou ter que ficar isolado do mesmo jeito, pra que saber? Se é Covid, se não é. Ah, eu quero saber, eu sou curioso. Então vai lá fazer o teste. Fica lá na fila. Tinha gente que precisava fazer, né? Que às vezes trabalhava, que tinha que fazer questão de trabalho. Pra mim, não... Viagem mesmo, a gente teve que fazer porque aconteceu um caso, né, de falecimento na família e no meio da Covid a gente teve que ir pro Brasil. Então, inclusive, foi uma experiência bem interessante, né? Eu não sei se vocês lembram, eu fui parar na França para voltar pro Canadá, era porque tava tudo estavam fechando tudo os voos, né? Tudo que era lugar. Foi quando tava voltando, né? Era uma onda de novo. Na época que eu fui lá, foi março de 2021, eu acho. E aí a gente teve que ir de última hora, né, pro Brasil e tinha que fazer todos esses testes. E na volta, como a gente viajou pelos Estados Unidos e também retornava pelos Estados Unidos, quando a gente estava no Brasil, os Estados Unidos decidiu que não aceitava mais ninguém, a não ser que fosse residente permanente, né, tivesse o green card ou cidadão americano. E aí eu no caso ia voltar primeiro, embarquei em Recife normalmente pela Gol e não fui avisado de nada. Quando cheguei no Rio de Janeiro, a companhia, né, a American Airlines disse, não está podendo embarcar ninguém que não seja cidadão ou residente permanente. Eu disse, e agora? Por que não me avisaram em Recife isso? Pois foi problema. Aí começou, né? Um joga pro outro, aí fiquei para lá e para cá, fui pro hotel, tive que estavam tentando achar um voo para mim na Europa, aí acharam na Holanda para ir para Amsterdã, de Amsterdã pegar aquele voo direto para Calgary. Só que aí no dia seguinte, quando eu ia pegar o voo, fecharam também a Holanda. E eu me lembro que o único país que ainda estava aceitando gente era a França, né? Então conseguiram um voo para Paris. Eu fui para Paris, passei o dia lá em Paris, aproveitei e revisitei, né, os lugares que a gente tinha ido. E aí, quando voltei para Montreal, e foi aquela época, não sei se vocês lembram, que tinha que ficar no hotel. Quando você chegava no Canadá. Eu acho que é porque também tu chegou por Montreal. Se tu chegasse em Calgary, eu acho que tu podia fazer quarentena em casa, né? Não. Você tinha que ir pro hotel, todo mundo era obrigado. E aí, custava em média de $1.000 para você ficar por 3 dias, né? Você chegava no aeroporto, tinha lá uma tabela dos hotéis que eram credenciados pelo governo, né? Porque eles tinham que ser todos adaptados para a contenção. E aí você escolhia, né? Na tabela lá. E eu me lembro que me custou uns $1.000. Então eu tinha que ficar 3 dias dentro de um quarto de hotel, recebendo a comida na porta do quarto, não podia sair para nada. E como eu trabalhava remoto... né? Isso eu acho uma palhaçada do governo, esse negócio dos hotéis. Como eu trabalhava remoto, eu trabalhei do quarto, né, do hotel com a internet, mas eu não podia ir nem na recepção. Teve um dia lá que eu desci, sem saber que não podia, levei até um esporro da mulher. Não, você não pode estar vindo na recepção. Eu digo, pois eu tô ligando aí pra vocês há um tempão, ninguém atende o telefone, eu tava precisando de uma água, uma coisa. Eu Enfim, acho que eu lembro que esse negócio do hotel era um absurdo, porque os hotéis eram hotéis safados, que a diária era tipo $90, Sim, $100. Exatamente. Eles estavam cobrando um absurdo. O hotel que eu fiquei, Big, eu fui ver, a diária era em torno de $80 e eu paguei por 3 dias $1.000 pra ficar. E a questão eu acho que era, pelo mas que eu lembro na época, também o governo para fazer com que a galera não viajasse. Porque tinha gente que ainda assim viajava sem necessidade, né? Porque tinha a essential travel e não essential, né? O nosso, como foi uma perda de um parente, a gente teve que ir de última hora, né? Pra se despedir, dar uma força à família. Mas eu me lembro que ainda tinha gente indo pro México, indo pro Havaí, curtir. Aí o governo disse, então vamos também botar o valor lá em cima. Foi isso que eu li na época. Então, que realmente no começo eu até achei um absurdo, mas depois eu conversando com um amigo nosso, Neto, eles, tu tem que ver pelo outro lado da estratégia do governo que ele fez. Eu acho que foi mais isso como estratégia mesmo. Não é nem porque o governo tá recebendo do hotel, tá com alguma parceria, não. Muita gente tava pra barrar, realmente. Deixasse o cara vida normal, não quero saber, não. Muita gente muita gente mesmo. Continuava viajando normalmente. normalmente. O negócio que eu lembrei que eu falei, tu perguntou, eu não respondi, mas quando
Raquel saiu do trabalho, logo eles já deram logo a cartinha dizendo que era layoff, né? Ela tava, tipo, por tempo determinado, ia ficar fora. E aí ela já podia aplicar imediatamente no negócio do governo. Você botava online para aplicar para o seguro-desemprego, né? Do IAI. E aí automaticamente o governo já botava acima, calculava lá e botava o dinheiro que era do Covid. Uma ajuda, né? Uma ajuda Covid. Eu me lembro que também teve muito incentivo para empresário, né? Assim, tipo, uma padaria que era considerado non-essential, ela tinha que fechar e aí o cara... Tinha várias regras. Podia tirar um empréstimo, né? Eu tirei o empréstimo até hoje eu não paguei, né? Mas a gente, por exemplo, na minha empresa, a gente tirou... Você tinha que ter a empresa mais de tantos anos, você tinha que ter tido tinha umas regras lá para seguir, né? Você tinha que revenue de 5 mil no ano anterior. Tantos funcionários. Os funcionários nem era... Tinha que ter funcionário, né? Não podia ser só você sozinho. Mesmo assim podia, eu acho. E aí tu podia tirar 40 mil, uma coisa assim. Aí o governo dava grana pra ti, um empréstimo, né? Tipo uma linha de crédito. Sem juros. E era sem juros. E aí, desde o Covid, por exemplo, até hoje você ainda não pode ter pagado nada. Se pagar até o final desse ano, eles ainda dão dos 40 mil que eles emprestaram, eles ainda dão 10 mil de desconto. Tipo assim, eu pago só 30, tá quitado. Isso aí que era o mais atrativo. Se passar desse ano, aí eu acho que tem mais uns 2 anos que é com juros zero. Eu não sei se eles mudaram a regra já, porque eles mudaram tantas vezes já. Legal, cara. Mas era bem legal mesmo. Aí depois eles começam a pagar até menos do que tirou. Paga menos do que tirou, Eu me lembro também teve a questão do mortgage, né? Que a gente podia postergar o pagamento do mortgage. O financiamento imobiliário aqui, né? Que chama, da sua casa. Quem não tivesse condição podia ligar para o banco era obrigado a postergar pagamentos, eu acho que até 6 meses você podia fazer. Era alguma coisa assim, você ficava sem pagar. E aí pagava os juros depois, correspondente ao tempo. Né? Coisa de mortgage eu fiz, eu liguei para lá e disse, eu quero... O cara mandou pra gente, caso do Covid tá acontecendo isso, se alguém quiser fazer é só dizer. Aí eu disse, como é que funciona? Ele disse, 3 meses você só faz dizer quero, a gente para de cobrar durante 3 meses, não vai ter implicação em nada. E só vai estender mais 3 meses, né? Eles recalcularam lá e tal. E não vai ter nenhum juro em cima disso, a mais nada. Só vai ficar sem pagar 3 meses. E o governo estava cobrindo os prejuízos deles lá. E aí, se você quiser estender mais 3 meses, aí você tem que comprovar que está sem renda, não sei o que e tal e tal. Aí eu disse, tudo bem, 3 meses é bom que dá uma aliviada, que a gente estava tenso. Eu estava começando um trabalho novo, como contrato, ganhando bem menos, a Raquel estava sem emprego, não sabia quando é que ia voltar, as meninas tudo em casa, cachorro ali, aí começou a entrar o verão, um calor violento, eu me lembro que eu ficava em casa, faltava ficar doido dentro de casa. Um calor violento, o cara podia ver ninguém. Teve muita ajuda, eu lembro de outras coisas também, por exemplo, nessa época eu pagava um estacionamento lá em Downtown, que era mensal, e aí, enfim, pandemia, todo mundo tem que ir pra casa, e eles aí... Tinha uma multa se você não quisesse mais quebrar o contrato, alguma coisa assim. Eles tiraram a multa. Eles meio que deixaram no stand-by. Não, vamos deixar em stand-by, você não precisa pagar nada agora. Depois, se você quiser reativar, você reativa. Eu nunca reativei, eu nunca precisei ter mensalidade novamente lá. E ficou por isso. Então teve muita ajuda ali no começo com relação a essas coisas. Eu me lembro da época a gente jogando poker online. Vocês lembram disso? Cada um no seu laptop. A gente começou jogando Call of Duty, bala. Eu lembro no começo, a gente começou, porque você teve que fazer muita coisa, começou a ter muito tempo livre, porque você não saía mais de casa, então não tinha mais evento social, negócio de ir pra casa de alguém beber, aniversário... Não tinha mais nada disso. Então você ficava em casa o dia todo, acabou as séries, todo mundo ficou vendo muita série, muita live, né? E aí acabou, série lá. Também começou a pipocar podcast, né? Porque muito podcast, muita gente assistindo e tudo. Muita gente em casa assistindo. E eu lembro que a gente começou a ser criativo, né? Começou a jogar bastante videogame, a gente jogou Fórmula 1, jogou Call of Duty, jogou Fortnite, jogou um bocado de jogo. E aí era sempre jogo que dava pra gente jogar conversando. A gente tinha um grupo de poker presencial que a gente jogava, né? Só a gente, os amigos. E aí não podia mais jogar, né? E a gente ficava naquela, ninguém consegue mais jogar. E era uma forma de escape que a gente tinha, né? De jogar toda semana, ou semana sim, semana não, a gente se encontrava pra jogar. E aí não tinha mais aquilo lá, a gente até tentou marcar pra jogar online. Cada um da sua casa, com câmera, tudo. E funcionou bem, algumas vezes. A gente jogou algumas vezes, foi legal. A gente usava, acho que a câmera de um lugar e o programa do PokerStar, fazia um Google Meet, né? Entrava no Google Meet, aí todo mundo, tipo um Zoom, né?
E aí o Zoom. PokerStars ficava do funcionava lado legal. e você jogava no PokerStars o poker, mas a conversa era pelo Zoom, né? Todo mundo se E via. era bem rápido, né? Porque como era online, totalmente você não tinha muito rápido. tempo de Mais pensar. mão e tal. A gente tá acostumado a jogar ali na presencial e ter que baralhar as cartas, dar as cartas. No computador é tudo bem rápido, Eu pra me você lembro, pensar. Tá uma série de adaptação, né? que teve que ser- Vocês tiveram coisas assim que vocês adquiriram algum hobby novo? Ou vocês aprenderam alguma coisa nesse tempo aí? Porque a gente ficou muito tempo em casa, né? Eu comecei a tocar carrom, né? Tentar aprender lá a caixa que você chama Criado do- mudo, Criado mudo. Trucão tem um Porque- criado mudo que ele toca lá, comprou no IKEA, dá umas tapas. E aí eu disse, pô, vou ter que fazer alguma coisa, né? Dentro de casa o tempo todo. Aproveitei para tentar aprender percussão ali. Mas era isso, era videogame, era brincar com Pietro, não tinha muita opção, né? A gente podia ir ali no backyard uma época, né? Você podia sair de casa, mas teve época que nem no seu no quintal, assim, fora do seu quintal, você podia sair, né? Tipo, aquele campo que eu tenho ali atrás de casa, nem ali a gente podia ir, porque se alguém visse e denunciasse, a gente podia... Mas você podia ir só, né? Eu acho que nunca teve um lockdown que você não podia sair de Você casa podia sair aqui. só, você podia sair Não, de eu dois. não podia ir em grupo, Em grupo, né? brincar com outras Podia pessoas sair ali de dois atrás, e tal, entendeu? mas... Aí a gente ficava muito ali no quintal. Eu me lembro que na época, vocês devem lembrar bem disso, subiu o preço de material de construção absurdamente. Por quê? Todo mundo começou a fazer coisa em casa. No backyard, né? Botando piscina, botando churrasqueira, botando o que Preço da fosse. madeira, Aumentando. Pra achar alguma forma de se entreter, né? Porque não tinha... E você Meu não hobby- encontrava meu hobby também. Foi o simulador de voo, que eu comecei a gostar nessa época aí. Logo no começo do Covid, tinha um simulador de voo que era meio... de computador, né? Simulador de voo, pra quem não era... de verdade. Mas assim, tinha eu comecei a pesquisar qual jogo eu vou jogar um joguinho, porque não tinha o que fazer, né? Como tu tava falando. Aí eu descobri que tinha um simulador de voo, uns jatos e tal. Aí eu comecei a me interessar e eu comecei a jogar. Foi isso que eu fiz. Aí depois lançou outro mais legal e tal. Até hoje eu brinco nele. Mas Vocês chegaram a ter alguma coisa de academia, comprar coisa de academia também? Não, cara, não. A gente fazer já tinha, exercício. A gente já tinha no Comprou depois, basement, não. no mini, né, academia, então a gente tentava usar ali o que podia. Pra mim, muito pelo contrário. Eu fazia... Eu ia Mas pro eu trabalho saía de pra bike, correr, né? andava de bike pra caramba, tá? E aí, quando entrou o Covid, desde o Covid pra agora, eu praticamente sem fazer exercício, eu volto, perdi completamente o ritmo. Porque E eu deu até uma quebrada evitei, eu mesmo. lembro que eu evitei porque na época eu lembro também que tinha muita dúvida em relação aos efeitos do vírus, né? Eu me lembro que o noivo da minha prima em Recife, o cara maratonista, se ele estiver assistindo a gente aí, até um abraço, Guila, ele é nosso seguidor, ele corria maratona e aí saiu um dia lá para correr em Recife, cara novo, 30 e poucos anos, 30 anos eu acho. E aí, depois desse caso, fiquei meio que impressionado, né? Porque, pô, ninguém sabia Não, foi o que a aconteceu. real. Eu não entendi o que foi que Não, aconteceu. eu vou falar. Ele saiu pra Ele correr. saiu pra correr, aí eu... E aí, começou a se sentir mais cansado do que o normal que ele sentia, né? E aí, foi pra casa, não, deve ter fora de forma, não sei, um tempo sem correr e tal. No outro dia, foi correr de novo. E aí, começou a passar mal. Ligou pro pai, que era médico, que é médico, e aí disse, ó, tem alguma coisa estranha aí. E aí, quando ele foi pro hospital, tinha tido 2 paradas cardíacas e não sabia que tinha tido. E aí disseram Por que conta foi do por Covid. conta do Covid. Aí eu disse, pô, fiquei impressionado. Até cara, hoje a gente não sabe os efeitos da Exato, doença, né? aí eu A me gente tá lembro conversando. que eu vi um amigo nosso se exercitando, aí postou lá no Instagram disse, bicho, evita, aconteceu isso aí, um caso da família, ninguém sabe ainda e tal. Eu me lembro que era muito, né, desconhecido ainda os O efeitos. pessoal dizia, tipo, E tu até pode hoje, ter tido né? Covid, nem sabe. Exato. E aí tu vai fazer exercício, teu coração não aguenta, porque tu nem sabe que teve a parada, né? Tu achou que tava só cansado e era o Covid já. E, enfim, tinha muita informação, doideira. Mas Até hoje, como você estava falando antes de a gente começar, né, não se sabe quais Os os efeitos efeitos aí, reais né? que se... cara, a gente, porque assim, você racionaliza na sua cabeça, né? E diz, cara, efeito psicológico e tal, mais importante é eu, né? Aí você, mas, cara, teve gente que pegou pesado o Covid, Com foi certeza, sério, velho. Muita gente morreu, muita família aí que perdeu pai e Isso aí, mãe. sem dúvida. E não criança tem nem o que perdeu pai e discutir. mãe, foi seríssimo. A galera até hoje quer conspiração, mentira, mas, cara, E do ponto de vista da aceitação da vacina no Canadá, o que é que vocês acham, assim, foi...
Eu não vi a hora de tomar quando saiu. diferente, acha que teve muita Eu não gente sei. contra aqui. Cara, eu acho muito aqui protesto. Eu não sei como foi no Porque Brasil. eu lembro que teve velho. muito movimento, né, em relação a Mas isso. acho que foi no igual mundo em todo todo, lugar, né? foi É. igual. Acho que tem. É, Gente aqui em discutindo Alberta se eu tem acho que que é ser um pouco mais obrigatório, radical o pessoal, né? Então, tem o pessoal aqui é muito conservador, né? O pessoal meio radical aqui em Alberta. Alberta é Principalmente no província interior, né? meio que velho oeste, né? O pessoal cowboy, o pessoal do interior, aquele pessoal Redneck. chama de Texas redneck. aqui o Texas do Então eu do acho que Canadá. aqui teve talvez um pouco mais de resistência do que o resto do Canadá. Eu lembro de ter lido alguma coisa com relação a isso. Tinha protesto, né? Eu me lembro que a isso galera é ia pra depois, frente né? do hospital, né? Foi depois isso aí. Ia Foi depois. Não, protestar protesto no contra a hospital. vacina, né? Quando a mas vacina foi começou. depois, Mas eu tô falando depois porque foi a vacina chegou depois. Pô. Começaram a hostilizar os médicos, as Isso. enfermeiras. O pessoal, sem noção, cara, sem noção. É pra meter a cacetada nessa galera, botar tudo na cadeia. Eu acho sério mesmo, Polícia pô. devia ter Cara, os caras vão fazer cacetado protesto no na frente do hospital, hospital. pô. Eu acho um enfermeira. absurdo também. Pelo amor de Deus, merece um tabefe, eu acho. Eu acho que tem que ter paciência não, cara. Até hoje tem. Eu acho, pô. Aqui na caixa de correio nossa que a gente pega, tem lá. Anti-vax, né? O cara botou, pichou lá. E vacina mata, não sei o que. Eu digo, Não tem porra, paciência com essa galera, não. É lapada mesmo. Foi da É época na orelha. lá do- Pá. do corpo. E aí. Cala a boca. Vai pra pô. casa, pô. Ah, Tá fala merda, espalhando o pô. vírus Ah. aí. Não, eu acho assim, Porra de a conspiração. questão da pessoa ter a opinião dela, Paciência não. eu assim, Isso é complicado. de se eu acho um discutir. pouco Também não tenho uma complicado. opinião Agora eu formada, acho que a não. pessoa ir na frente do hospital pra atazanar os outros. Todo mundo tem direito de ter sua opinião. Todo mundo tem direito. Se você quer acreditar em maluquice, total direito seu. Cara, pode acreditar, pode falar, pode fazer um canal no YouTube sobre isso. Agora, ir no hospital, Eu acho um hostilizar absurdo também. infernizar a vida de quem tá doente, aí paciência, né, velho? Eu lembro que Paciência. teve uns movimentos desse tipo, mas também deve ter sido a nível mundial, né? Não foi Foi Canadá, todo canto, pô, foi todo no canto. Brasil, na Europa. Brasil do também. mesmo jeito, Até hoje né? tem gente que acredita que foi conspiração, cloriquina, a galera morria, cara. Tomava remédio aquário. Os casalzinhos lá nos Estados Unidos tomou um remédio aquário, pensando que era a mesma cloroquina. Tinha um nomezinho lá, que era pra verme, que era quando o nome do remédio era. Do Brasil. Ivermectin, né? Ivermectina. Tomava o tal de Ivermectin, aí, só que era uma versão lá pra aquário, lá o casal de velho tomou com medo que a velha tava... Morreram os dois, pô, na casa, envenenados, se envenenaram, porque foi acreditando em conspiração na internet. Aí você vê aquele palhaço, aquele presidente brasileiro, botando porra de cloriquina na televisão, e o povo morrendo, e o cara insistindo naquela frescura. Teve Irmão, muito tenho disso e me paciência não, disse, velho. né? Era Eu tô ficando muito. com raiva, Era velho. complicado de se tomar seguir um determinado caminho, porque você não sabia o que acreditava, né? Eu, por e exemplo, aqui- fui pro Brasil, eu tomei nessa que eu tive que ir pelo falecimento da minha cunhada. Eu tomei ivermectina lá no Brasil, porque todo mundo tomava que chegava lá. Todo mundo tomava, Dizia, Eu toma, lembro disso inclusive aí. eu conversei com o tio, meu médico, eu disse, e aí tio, o que, é que você acha? Os médicos indicavam. Tome, porque eu Brasil. tenho um grupo de médicos. É complicado Mundo do você- seu nós grupo estamos- de social eu tava tomando. Entendeu? Porque no meu grupo social, Aí eu tomei ninguém tomou ivermectina. Agora, Agora, o cloroquina. Mas eu vi muito médico indicando o ivermectina no mas Brasil. mas Aqui o não consenso tinha, era não. que não era provado, não tinha prova de nada. O consenso era esse. A Mas galera era o que tomava tinha porque na se época, acredita, né? Era o que tinha na época, como ferramenta. Então, Mas eu acho que não era só conspiração, não, Mendigo, porque é isso que eu tô dizendo. Tinha muito médico. O médico, enfim, ele estuda, ele sabe. E eles indicavam. Aí você não vai acreditar no Cara, médico. ciência é consenso, né? Então você tem 1 milhão de médicos, 99% dos médicos dizem, vai ter sempre 10, 15 médicos doidos, você acredita no que você quer. Agora, depende muito do meio social que tu tá. Às vezes a galera que tu convive, todo mundo acredita naquilo ali, pega o médico, vê aquele canal do médico lá. E geralmente esse médico que tu viu aí é aquele cara no Instagram, faz um texto no Instagram. Não foi um médico de vídeo. Instagram, não. Médico de família, médico de estudo, pessoas falei, foi da minha conhecidas. família. Tudo mesmo científico não tinha. O que tinha era tentativas de tentar estudar o negócio e Exato, tal, mas o era cara- tentativa e erro, é. E não existia comprovação de nada. Aí tu vai tomar um remédio sem comprovação nenhuma. mas o que a gente loucura, tomou, velho, é pô, loucura, isso é ivermectina, paranoia, se não matasse a Covid, matava a lombriga. Então tá tranquilo. É remédio fraquíssimo. Agora tinha uns aí que realmente era complicado, né? Eu vi um cara que tomou pra cavalo um negócio aí, a dose de cavalo de ivermectina. Parece que morreu também. Uma confusão. Eu não retada. sei não, cara. Eu sei que me desculpe, mas
Pelo amor de Deus. Eu mais tomei remédio porque no químico, Brasil cloroquina. tava muito caso, cara. Tem tio muito meu que caso até a hoje gente ele jura foi. por isso aí. Diz que é a melhor coisa que tem. Essa é questão. tudo mentira. Mas vem tudo no mesmo bolo, Isso aí né? eu acho que não vem ao caso. Eu acho que na época a ferramenta que tinha, quem quisesse acreditar e achar que ia se imunizar ou A não ser que diminuir- fosse uma coisa que mata, né? Mas enfim. Mas matava, cara. Tinha gente que morria, velho, envenenado disso aí. Porque Não, tomava mas aí demais porque a dose tomou errado. errada. Mas É, aí vai Não tinha dose exagerar, certa, né? porque não era pra Covid a parada. Então não existia uma dose certa. Eu tava tomando um remédio que não precisava. Aqui teve também? não. Teve. Ivermectina, essas coisas. teve. Aqui eu não lembro disso, Agora não. aqui era. Não Faltou sei nem você remédio e você não tal. compra a parada. Aí a galera comprava de cavalo. Nos cantos onde era Eu proibido acho que esse comprar, caso do cavalo que eu vi Foi. foi no Canadá. Porque o cara podia aqui- comprar o de cavalo, Isso, o cara podia comprar o de cavalo, mas mas não podia comprar de pra gente pessoa não sem tem pra pressão. vender, tem Aí pressão. morreu. Aí a galera comprava de cavalo, aí tentava diminuir a dose e tal, É. e morria. Matava os vermes do cavalo e morria. Muito potente. Ou ficava doente, teve gente que foi doente, pô, internado, UTI, porque tomou o remédio e ficou doente do remédio, entendeu? É complicado, velho. Ficar julgando é foda mesmo, porque você. Cada um recebe também de um existe- jeito. Vai depender Cada um do... recebe a parada do Eu jeito, acho que se né? você tá Exato, não tomando tem certo e instruído errado por ali um no médico, o momento. médico receitou uma coisa. Uma coisa é você ir na internet, olhou um negócio e eu vou tomar aqui. Mas 90% foi isso, velho. Não, eu só tomei depois que eu falei com meu tio e ele disse que estava num grupo de médicos e meio que um consenso ali deles, né? É. De que de Mas, alguma enfim. forma estavam achando que diminuía. Tudo que eu tava falando aí, a questão lá no Brasil teve muito. E aqui a gente não teve. A população aqui é bem menor também, né? Muito E mais espaço também. muito né? mais espaçoso Menos entre as denso coisas, do menos que denso. O Brasil, né? O pessoal não vive aqui a maioria em prédio, a maioria em casa. Espaço. Não demais. compartilha muito elevador espaço. como no Brasil, É. né? Mas por muito tempo, eu lembro disso assim, que no Brasil, falar com, enfim, familiares e tudo, e eles conheciam muita gente que tinha pego. E por muito tempo eu não conhecia ninguém aqui que tinha pego. É, Por, isso é assim, verdade. passou um ano assim de Covid. Demorou. E eu não conhecia ninguém, assim, do trabalho, É verdade, algum amigo. No Demorou Brasil muito. você já via um monte de gente que tinha pego. E aqui No ainda- E Brasil, é uma o das pessoal coisas da- também que fazia a gente ficar menos assim, vamos abrir mais a porteira, porque ninguém pegava, velho. É. Eu não conhecia ninguém que tinha pego, ninguém ficava doente. Por muito tempo. Eu e a lembro gente que às foi vezes coisa até de achava e fazia o teste, não era. Eu acho que por um ano, né? Ninguém da turma da gente pegou, pelo acho menos. que Ah, um pelo ano, menos. um ano e pouco, é. Cara, Dos amigos próximos da eu gente, não assim. sei, eu sei que eu só fui pegar depois do Réveillon de 2021, foi quando eu fui pegar, em 2022 já. Eu peguei também no Réveillon de 2021. Então, aquele Réveillon foi que todo mundo se reuniu e pegou, né? Foi no... Na verdade, foi o Natal. Que Foi o Natal, Eu lembro que a foi gente o teve que Natal. passar o Réveillon em Réveillon casa por causa Foi o disso. Natal, O foi Réveillon eu passei, inclusive, aqui nesse. Aqui onde a gente tá Eu, agora, Carol e sozinho. Pedro foi dormir. Primeiro Réveillon na minha vida que eu passei dormindo. Doideira da porra. Deu 10 Mas foi horas, isso 10 e mesmo, meia, a foi no gente Natal. jantou ali, feliz ano novo, vamos dormir. Só Eu me tava lembro nós que três na no véspera do coisa tinham lançado a vacina nova lá, que era difícil tomar a vacina, aí tinha que tomar a outra dose, aí eles liberaram perto do Natal, assim, pra pessoas da minha idade tomar a terceira dose. Aí eu disse, eu vou tomar, sair acordar amanhã, 8 horas da manhã, eu tô lá na fila, fui lá, frio, menos 15 eu na fila lá pra tomar o diabo da vacina uma semana antes do Natal. Eu não peguei, nem eu nem Raquel. Todo mundo que Foi, tava na vocês festa foram pegou, dos a gente únicos não que não pegou. pegaram, né? Mas aí depois de um mês... a gente Não, pegou, na não teve jeito. festa que a gente foi, eu acho que só 3 pessoas pegaram. E a festa tinha quase 20 pessoas. Não, todo mundo pegou. Uma semana depois já tava outro pegando também. Não, aí depois o aparecendo. pessoal que pegou. Dos que tinham pegado primeiro, né? Dentro da mesma É, casa. eu acho que quase todo mundo pegou, menos eles. Eu Mas me é porque lembro que foi irradiou da festa, né? de Da minha- pouquinho em pouquinho veio vindo os sintomas, eita, tá também. E só o mendigo e a esposa e as Já filhas viram pegar. não tiveram sintomas. Eu me lembro muito bem disso. Aí depois É. a gente pegou, não teve jeito. Em janeiro mesmo a gente já pegou, final de janeiro, eu acho. Já chegou lá em casa. A Gabi chegou meio assim, a Raquel também tô estranha. Que aquela Ah, isso eu época acho já que eu tô. tinha aberto bastante aqui também, né? Aí a gente já tava. Agora, Tanto que eu na acho festa que- de Natal a gente se reuniu, tinha, sei lá, 20, não, ali já tava 20 e poucas quase que vida pessoas. normal ali, eu acho. A gente já tava mais... Porque a recomendação era, se você tiver com sintoma, não vá. Mas mesmo assim a galera ia, né? É. Aquela história. Eu tava com sintoma na segunda-feira passada, então... Mas, enfim, ali já tava tudo mais a guarda, muito mais aberta, né? Aí por isso que todo mundo pegou. Mas eu me lembro que Gabi ficou... Mas enfim, eu não sei, me lembro não. Se Gabi pegou primeiro, não sei não. Eu sei que alguém pegou lá em casa e todo mundo... Quando pega na casa, aqui em casa... Mila pegou primeiro. Foi eu uma acho. das exceções que eu peguei nessa festa, inclusive.
e ninguém mais pegou. Te trancaram no basement, né? Eu fiquei trancado aqui no basement por uma semana. Doido. E era a época ali entre Natal e Ano Novo, então eu não tava trabalhando mesmo, tava empresa fechada, eu fiquei por aqui. Enfim. Cara, o meu maior medo era pegar e ficar isolado no quarto. Eu não queria nem a pau. Eu disse, rapaz, se eu pegar, não vou ficar isolado no quarto, não. Vou ficar pela casa. Parecia cachorro, cara. O pessoal batia na porta, botava refeição ali no chão, aí eu ia lá, pegava. Aí, tá vendo? E eu tinha meio que o receio disso, assim. Eu não sei se eu ia aguentar, me lembro que tu se eu foi gostar. um dos primeiros, não foi a pegar? Da turma da gente? Não sei. Que era justamente isso aí, tu ficava falando no grupo, tá? Tô aqui no Eu me lembro de com essa história do basement. Eu acho que ele foi um dos primeiros a pegar do grupo. Que ficava agora isolado eu acho aqui, que eu tive Benjamin e Cláudia lá em cima. Eu acho que eu tive Covid antes dessa parada aí. Eu peguei, fiquei doente, mas eu não tinha os sintomas de respiração e tal. E foi rápido, então eu não fez o teste, eu não fiz né? o teste. Raquel teve algumas vezes que ela ficou, ela foi fazer o teste, mas não era, dava negativo. Gabi também, acho que fez um teste também, fora ou foi só Raquel, não me lembro. Porque a Raquel trabalhava, né? Tinha que fazer o teste pra... E eu me lembro que eu fiquei, pra mim, a minha teoria, né, maluca, que eu acho que na época que eu tive, eu senti toda a informação que eu tinha. Tipo, meu tornozelo tinha sido machucado no vôlei. Meu ombro tinha sido machucado no vôlei. Vôlei é o pior esporte, viu? Nunca mais. A influência do truque aí. Até hoje o ombro dói, joelho, tudo. Aí, cara, eu ia dormir de noite, velho. Acordava de noite com a dor latejando meu joelho, meus tornozelos. Foi chikungunya. Isso aqui... Doendo tudo que é junto. Isso é chikungunya. Isso é chikungunya. Pois foi chikungunya. Oxiurus, né? Mas eu pesquisei que diz que isso pode acontecer. Tem gente que tinha isso, problema de articulação e tal. Porque ele parece que atacava a inflamação. É o médico aqui falando, né? O médico das ruas. Cara, uma das coisas que, assim... a gente já tá se aproximando aqui do fim também. 2 vezes, eu acho. Aí depois peguei de novo ainda. Especialista, tipo truque aí. Mas só voltando assim, uma coisa que eu lembrei agora aqui, que foi bem complicado, bicho. Queria saber como é que foi pra vocês também, porque eu lembro que você tá trabalhando de casa e o filho estudando dentro de casa também, ensino à distância. Doideira. Cara, eu quase enlouqueço ali, juro a você, porque os meninos são muito novos, né? Benjamin, sei lá, era a 2ª série, eu acho, 3ª série, não sei. E ele não presta atenção direito, a professora não era... No começo era uma bagunça, A professora não sabia. Não sabia cara, nem como conduzir a aula Dá online. um remorso do caralho, porque eles estão perdendo a interação, né? estão perdendo interação Social com as outras crianças. Isso é que mais que machuca mais. Porra, tem que conviver com os outros, porra. Tem que jogar bola, tem que chutar uns... isso aí era horrível. Mas a questão dele estar em casa enfim, e o próprio aprendizado... Era horrível, cara, porque... cara, teve uma... E o Bored, cara, não arrumar o que o menino fazer. Vai fazer o quê, Eu lembro, vocês se lembram disso, um vídeo que viralizou logo no começo, um repórter trabalhando online. O Pirra. E o Pirra entrou no Aí a mulher quarto. vem, né? E Aí tal. depois Dando a uma mulher entrevista, puxou né? ele, dando entrevista. Cara, eu lembro uma ao vez, o vivo, Benjamin, né, ele tava online. numa aula... Aí depois começou a acontecer Gerou a maior de... polêmica, né? Porque vem uma mulher, pega a criança e tal, pega e leva. Aí a galera, babá e tal, porque a mulher era meio... Era a mulher dele, parece. Era a mulher dele. Aí já deu outra repercussão. Aí já virou uma coisa, né? Já virou, vamos cancelar. Cancela. Mas eu lembro, cara, porque as aulas eram... As do Benjamin, pelo menos, era pelo Zoom. Então eles recebiam um link ali da sala, do Zoom e tal, os meninos todos entravam e aí os meninos se desmutavam, os pais conversando atrás, barulheira. Aí teve uma vez, a professora de Benjamin, ela já era mais de idade assim, ela deu o controle do Zoom para uma criança. Sem querer. Não, porque ela não tava sabendo fazer tal coisa e ela pediu, aí passou. Aí daqui a pouco ela... pediu pra criança passar o controle de volta pra ela. Ela disse, não sei fazer não. Não sei passar. Aí ela, e agora? Aí pronto, aí vamos acabar a aula. Acabou a aula. Doideira. Cara, uma loucura, cara. Eles não estavam preparados, porque foi muito da noite pro dia, fechou as escolas também, aí né? tem que trabalhar e ajudar na tarefa. Porque você tá vai ter aula trabalhando. agora, aí vai lá olhar. Aí A o menino... produtividade cai, aí o cara acaba deixando coisa pra fazer de noite, aí tá com a cabeça que não aguenta mais. Cara, aquela entendeu? época ali foi Foi foda sinistra. mesmo, eu também achei. E assim que abriu as aulas, de novo presencial, porque quando abriu, você tinha a oportunidade ou mandar presencial ou deixar ele online ainda, né? Quando abriu, Assim que abriu, eu mandei também na hora. Primeiro Não dia, dava mais, eu tava endoidando já. da fila lá. Agora é engraçado que nós três, né? Os três começaram trabalhos novos durante a pandemia. Eu comecei... Eu comecei um pouquinho antes de que ela começar. tava perdendo muito emprego
Eu comecei um novo, tu começou. Inclusive, eu era também. contractor lá, né? E aí eu fiquei nesse trabalho até terminar o Covid. Quando eu saí do trabalho, uma semana depois, um mês depois, eles começaram a voltar pro escritório. Então, eu não conheci a maioria das pessoas que eu trabalhei durante um ano e meio, eu não conheci pessoalmente. Eu fui lá um dia que eles foram fazer uma foto, já mais no final do Covid, vamos fazer uma foto, né? Aquelas fotos de empresa, né? Todo mundo. Eu fui pra fazer a foto, eu conheci algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas não tava todo mundo. Era horário marcado, e um entrava, saía, sabe? Eu cheguei ainda a trabalhar um mês e meio, mais ou menos, e aí foi quando teve lockdown. Eu conheci o pessoal, mas teve muita gente lá na empresa que entrou durante o lockdown, recebeu o computador em casa, nunca teve interação, só pela câmera mesmo. Chegando na empresa lá e diz assim, meu, tu é alto pra caramba. No Zoom você não vê, né? No Zoom é só uma voz, às vezes, sem nem áudio. O cara, tu é alto, pô, 1,90m, eu disse, caramba, eu te dava 1,60m pela tua voz. Que se adaptar. Como é que a gente tá aí de tempo? Tivemos perguntas lá no... Então vamos ver as perguntas que a gente já tá estourando aqui o tempo. Só pra quem tiver curioso, novidade, antes né? de a gente iniciar o nosso papo, a gente foi ver quantos casos fatais tiveram no Canadá. Pra quem tiver aí curioso, chegou a 51 mil pessoas que infelizmente perderam a vida aqui no Canadá, para um país de média de 35 milhões de pessoas, né? Então, qual foi o percentual? Foi muito baixo, né? Foi baixo, né? Percentual mais ou menos de 1%. Menos, pô. De morte, né? De casualidade para casos. Não, acho que é bem menos, pô. Quanto é que é 1% de 30 milhões? 30 Não, milhões eu tô dizendo de ser casos 30 e fatalidades. Mil, 30 mil seria 1%, né? Então é isso. Mas é 35 milhões, né? A população não, pô, agora. 350 mil que seria 1%. Não, o que a gente falou de 1% é quantidade de casos que tiveram e quantidade de mortes. Então, para quantidade de casos que tiveram, 1% tá entendendo. mais ou menos foi de entendi. fatais. Então, vamos Da ver população, aqui. todo mundo pegou, né? Tivemos perguntas aqui. Vamos lá. A primeira, inclusive, a gente falou dele hoje aí, o grande Bob Nelson Allen, né? Um grande abraço aí, meu amigo. Ele pergunta: teve algum conhecido que não pegou Covid? Cara, eu aqui em casa, a né? resposta é sim, né? Tem um aí. A resposta Biga sim. vai... Hoje em dia, assim, na época ali da Biga Covid tá pegando, em si, na época ali da Covid em si, não teve. Teve ou não A gente teve? não teve aqui em Se casa. decida. Não, o que eu queria falar é que assim, oficialmente, Teve assim, Cláudio não teve. Pronto, Não, a minha esposa e meu filho não tiveram até hoje, confirmado, né, através de teste. No começo, toda vez assim, nos primeiros 2 anos ali de pandemia, toda vez que ficava gripado alguma coisa, a gente ia lá e fazia o teste. Então, garantido ali que não teve, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, se a gente ficar gripado, a gente não faz mais o teste. Então, eu não sei recentemente se teve ou não. Mas ali na época do Covid, mesmo que todo mundo fazia teste, todo mundo preocupado, eles não tiveram. Inclusive, como a gente comentou aqui, eu tive e eles não tiveram. E eu conheço algumas pessoas do trabalho também que comentaram que não tiveram. Às vezes a gente falando, o cara, eu sou um dos poucos aí que não teve, não sei o quê. Mas aí também eu não sei se eles não tiveram, se não fizeram o teste. Na casa do meu irmão também, minha cunhada, eles demoraram muito tempo sem ter, foram ter agora, quase recentemente, assim, que vai aparecer lá. Porque baixa a guarda, né, volta à vida normal, aí pega, vai pra escola e tudo. Inclusive os filhos deles ficaram doideiros, mas ficaram online ainda, mesmo quando já podia ir pra escola, porque as me preferiram. Já são maiores, aí é mais fácil. E Cláudia chegou a fazer teste, assim, Vários. quando sentiu o sintoma, mas nunca... Vários testes a gente fez aqui. Toda vez que alguém tinha sintoma aqui em casa, e quando a gente tinha um sintoma, a gente fazia todo mundo, porque às vezes não dava sintoma, né? Lá em casa nunca deu. Vaso ruim não quebra, né, amiga? Exatamente. A gente só foi pegar Grande oficialmente. abraço, minha amiga. Em janeiro de 2021 foi que a gente foi pegar. 2022 foi que a gente foi pegar oficialmente lá em casa. Agora sim, como a gente comentou inclusive aqui, a gente passou muito tempo sem conhecer ninguém que tinha, né? Mais de ano. Cara, isso é verdade mesmo. Eu não lembrava dessa, mas é verdade. Ficava, ninguém teve, cara. Isso não existe. Você ficava questionando mesmo. Não tem Covid daqui. Porque era uma coisa assim, né? Que é um vírus que se espalha muito fácil. Como é que ninguém do nosso convívio mas eu acho que tem, eles né? fizeram um lockdown bem cedo aqui e foi bem organizado. Foi bem... E a segunda pergunta veio da dona de Belém aí, a Janete Garcia, vulgo mãe do Biga. Ela pergunta: houve, como no Brasil, falta de medicamentos, máscara, luvas, álcool 70?
Diria que Houve sim, também. Faltou É. tudo. né? Tudo que você Papel pode imaginar higiênico faltou muito, como a gente falou. É. né? Faltou. Agora, faltou. eu acho que não foi por um longo período. Teve um período ali, eu acho que uns 3 a 5 meses, que foi bem complicado. Que foi logo no Faltou começo teste, ali. faltou vacina, faltou máscara, tudo faltou aqui. Em algum momento faltou. É. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em Era gel, difícil, você- Aqueles O lencinhos. pessoal de sol. começava a fazer artesanal, eu me lembro. Você Eu comprava lembro, alguns é, artesanais, fazer né? artesanal, álcool, Mas aí depois meio que deu uma normalizada. Eu acho que passou ali os primeiros 3 a 5 meses ali, foi meio complicado. Mas faltou sim, até porque, como a gente estava falando, o pessoal estocava, né? E aí tava ruim a questão da logística, né? Porque muita gente sem trabalhar. O Canadá fechou, logo no começo, o Canadá fechou fronteira com os Estados Unidos. Logicamente que ainda tinha. Mas era tudo controlado. A parte comercial tinha, mas era mais controlada e tal. Tinha negócio de teste toda hora, então era mais complicado. A parte logística ali ficou bem afetada. E aí era difícil Você tinha repor. que ter máscara pra ir nos cantos, né? Era obrigatório, então pra você ir no supermercado tinha que ter máscara. Tudo tinha que ter máscara, então era difícil. O pessoal comprava Só que aí um o monte, pessoal. estocava, e aí... Mas as máscaras estavam faltando, as N90 e pouco, até para os enfermeiros. Que essa N90 e pouco é a que 95, protegia mesmo, a N95, né? E tava faltando até para os enfermeiros. Trabalhar no hospital, que eles precisavam de uma dessa. Eu sei que um pessoal do grupo aí tem máscara hoje para umas 6 temporadas de Covid. Cara, eu tenho máscara aí também. Para muita máscara ainda aí. Na casa a gente usou todas, acabou. Não, a gente usou todas também, mas aqui é de pano, né? Se eu tiver errado, eu tenho me muita de corrijam. pano. Eu comprei também dessas uma vez. Troca um filtrozinho dentro assim. Troca um às vezes. filtro, Em relação à vacina, eu acho que o Brasil começou a vacinar primeiro do que aqui, não foi isso? Eu acho que Porque foi. eles usaram aquela chinesa, não me lembro o nome agora, e aqui era só a da Moderna Foi. e a Pfizer, né? Mas lá começou a vacinar o pessoal mais idoso, aí demorou muito pra Aí ir depois andando. aqui passou, né? Aí a gente pegou e passou, Isso. foi. Mas eu lembro que vacinou primeiro lá. Mas Lá também a tava população indo lá é bem. maior, né? Também. muito Então mais aí complexo. até vacinar todos os idosos, aí vai dar. Porque lá foi assim. né? É Coronavac o nome da vacina do Eu não sei chinês, qual era né? do Brasil, eu achei que tinha Acho do que era Butantan, tinha outros que desenvolveram uma bagunça lá. Mas eu me comprando. lembro que quando eu tava lá, tava na frente do Canadá. Começou E na aí, frente, foi isso mesmo. Quando a gente voltou, depois de um tempo, o Canadá Aí começou, começou a história do galera sommelier de a vacina, passar. né? Começou a dizer, não, eu prefiro tomar teve. Pfizer, tomar outra. Aí a galera não tomava porque esperava chegar a vacina que ele queria, né? Teve isso Sommelier mesmo, de é. vacina. Eu lembro disso, essa história Eu mesmo. lembro desse nome aí. Mas é isso, foi perrengue como no mundo inteiro, né? E o que, é que vocês tiraram do Covid? O que é que ficou pra vocês, assim? Cara, viva o agora. Não, eu acho assim que você começa. Flow, né? Be like water. E você tem que. Carpe diem. Seja como a Eu acho que muita gente, né, deu mais valor a muita coisa, né? Porque você perdeu a sua liberdade em vários momentos, você perdeu essa questão do contato. Eu, por exemplo, eu sempre tive pra mim assim, eu sempre fui muito recluso, sempre gostei de ficar em casa, assim como você, né? Ficar em casa e tal. Eu sempre achei, quando começou o lockdown, eu achei até uma coisa boa, né? Vou ficar em casa, vou jogar Eu gostei videogame, da ideia. vou ver esporte, vou, sei lá, ver filme, não tem que trabalhar, né, assim, ir lá pro trabalho e tal. Mas depois de um tempo você vê que você sente falta, né? Aquela história, né? Depois que, quando você não pode, aí que você começa a ver, né? E não é nem só a questão do e não tal. poder e você quer porque não pode, porque é proibido, não é nem só essa questão, é a questão de que faz mal mesmo pra você, né? Você tá ali, você sem interação social, Sem pegar sem um ar conversar, puro, né? O cara sem sem dar uma trocar uma ideia caminhada. com alguém, sem ver gente nova. É necessário isso, né? Logicamente que muda muito de um pra outro, né? De Algumas pessoas precisam bem mais, são dependentes disso, outras pessoas podem ter zero e vão... Mas eu acho que, de uma forma geral, todo mundo foi, de certa senti forma, falta, afetado. Eu senti falta de Pois de é, isso que eu tô contato, dizendo, é isso aí. E eu gosto de ficar em casa. Eu acho também, foi isso aí mesmo. Não sei não queria de novo não. Achei muito tenso, uma época muito tensa. Eu também E não eu queria acho que de novo, não. mostrou, expôs muito defeito da nossa Agora sociedade, né? Assim, eu acho. A divisão, né? a O falta egoísmo a e... falta de empatia com o próximo, entendeu? Agora- As pessoas que querem saber do bem delas e foda-se quem tá com problema
Quem vai morrer é outro, não sou eu. Quem vai morrer Mas são os teve velhos, também pô. muita... Eles que se cuidem, saca essas coisas. Mas eu acho que também teve muitos casos de ajuda. Mas não foi suficiente, né? Foi muito mais o oposto. Tanto que, Não tanto sei medir, não. coletivamente nós Eu acho que houveram os dois lados, não sei medir qual... Coletivamente nós decidimos a um certo ponto. Em 2021, a galera tava no Stampede já, cara. 2021, 2020, se duvidar. 2020 tava no Stampede. O Kenny anunciou o verão. O maior verão foi 2020. Foi quando abriu, né? E teve uma onda. E e no depois auge do teve que Covid, e a galera morrendo em fechar de clínica, novo. quer dizer, o pessoal, a empatia zero, não quero nem saber, não sou eu que vou morrer, morra, entendeu? Tinha gente que falava coisas absurdas, até hoje aí virou divisão política, né? E aí começa a coisa... Isso aí eu acho o lado triste. O lado bom que eu achei foi que o negócio do trabalho remoto eu acho fantástico. Isso, eu acho que uma parte boa, realmente, que foi essa questão Mudou do bastante, remoto, né, a do híbrido. realidade. A cultura, a gente já tinha aqui no Canadá, acho que era um pouco mais do que no Brasil. A gente eu já tinha trabalhado em várias empresas que não era assim de você trabalha sempre de casa, mas era mais gerenciável, mais flexível. uma vez quando você precisa e tal. E com mais tempo na empresa, o cara conseguia achar o lugar dele ali, né? Isso, e hoje em dia meio que forçou as empresas a investirem, né, em tecnologia para isso também. Não só a tecnologia de hardware, né, de computador e tudo, mas também própria processos, né? Para você poder fazer as coisas funcionarem de casa. Né, cara, de dizer assim, pô, trabalhar em casa com o pirralho estudando em casa é inviável. Mas trabalhar em casa com o pirralho tá na escola, às vezes quebra um galho, porque tu vai resolver problema, tu faz uma coisa, tu encaixa o trabalho ali, às vezes a produtividade fica melhor, tu não tá preocupado com o E quantos contratos que você não podia assinar virtualmente, né? Tinha que ir lá pessoalmente, sejam seguros, seja no banco. Depois você vê que você pode, né? Hoje em dia, assina tudo online, manda de volta e tá resolvido. Essa parte realmente aí foi muito boa. Quebrou muito paradigma. Acelerou muito um progresso nessa área. Assim, deu um pulo aí de, sei lá, 10 anos. E é uma coisa que não volta mais, né? Muitas empresas aí não vão mais voltar. Eu acho que agora, do jeito que tá agora, tá meio que estabilizando já no normal, assim. Tá voltando ao novo normal, como a galera dizia. O novo normal aqui tá sendo muito, pelo que eu tô vendo, a tendência é muito híbrido. Isso. Meio a meio. Você vai alguns dias pro escritório, alguns dias de casa, flexibilidade. Algumas empresas vai voltar 5 dias, algumas vai ficar só 1 dia. Mas eu acho que no meio termo ali vai ficar 3 dias, mais ou menos, 4 dias. Acho que a tendência é essa mesmo. Mas é isso. É isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando, como sempre, aí, dá o like, se inscreve no canal, passa adiante aí, passa para alguém que você acha que possa gostar. A gente tem vários outros episódios, esse é o nosso episódio número 11. A gente tem episódios aí falando sobre vários outros temas aqui. Hoje o episódio foi um pouco diferente, a gente faz, em vez de falar alguma coisa específica aqui do Canadá, a gente fala um pouco mais da nossa experiência, como é que foi aqui a pandemia. É difícil, aí cada um viveu, né? Tem uma realidade diferente. Né? Uma experiência ali bem pessoal. Sobre isso por horas aqui, né? Porque foi bem tenso pra todo mundo. E cada país gerenciou de uma forma, né? Exato. Então... E se você teve uma experiência diferente aí, alguma coisa aí que você fez igual a gente, deixa um comentário aí, comenta. Ou aqui no YouTube, ou vai lá no nosso Instagram, que também tá aqui aparecendo. Vai lá, comenta e... Achou que a gente falou besteira aqui, comenta. Se tomou Ivermectin, comenta. E deu certo, né? Não, deu certo não. Mete o pau aí nos comentários. Pode lembrar o mendigo, não me incomoda não. Mas é isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais episódio. Um abraço para todo mundo e valeu. Valeu.